Então vamos iniciar essa reunião pedindo tranquilidade, força, disposição para todos nós enfrentarmos os obstáculos do dia a dia. Pedimos também iluminação ao nosso espírito para que tenha equilíbrio, o equilíbrio necessário para concretizar os nossos bons desejos. Então, Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti lhe confiou a piedade divina, me rege, guarda, governa, ilumina. Amém. Desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura em vão resolver. Se não se considera senão a vida atual, a primeira questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Não são por uma razão muito simples. É que eles não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. Aliás, é um ponto matematicamente demonstrado que a fortuna igualmente repartida daria a cada qual uma parte mínima e insuficiente, que, supondo-se essa repartição feita, o equilíbrio estaria rompido em pouco tempo. Pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, cada um tendo apenas do que viver, isso seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade. Que, supondo-se que ela desse a cada o necessário, não haveria mais o aguilhão que compele às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é porque daí ele se derrama em quantidade suficiente segundo as necessidades. Admitindo isso, pergunta-se: por que Deus a dá a pessoas incapazes para fazê-la frutificar para o bem de todos? Aí ainda está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando ao homem o livre-arbítrio, quis que ele alcançasse, por sua própria experiência, a distinção do bem e do mal, e que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços e da sua própria vontade. Ele não deve ser conduzido fatalmente, nem ao bem nem ao mal, sem o que não seria senão um instrumento passivo e irresponsável, como os animais. A fortuna é um meio de prová-lo moralmente, mas como, ao mesmo tempo, é um poderoso meio de ação para o progresso. Deus não quer que ela fique muito tempo improdutiva, e por isso a desloca incessantemente. Cada um deve possuí-la para experimentar, servir-se dela e provar o uso que dela sabe fazer. Mas como há a impossibilidade material de que todos a tenham ao mesmo tempo, que, aliás, se todo mundo a possuísse, ninguém trabalharia e o aprimoramento do globo com isso sofreria. Cada um a possui a seu turno.
Quem não a tem hoje já a teve ou terá numa outra existência, e quem a tem agora poderá não tê-la mais amanhã. Há ricos e pobres porque Deus, sendo justo, cada um deve trabalhar a seu turno. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Então, vou ler essa primeira parte aqui, né, a desigualdade das riquezas. O que acontece? Existe na sociedade o livre-arbítrio para as pessoas usarem as suas riquezas da melhor maneira possível. O necessário da riqueza é que ela sirva um mínimo básico para todas as pessoas. Nas sociedades mais organizadas, é assim que acontece. E os resultados ocorrem de forma satisfatória em benefício da população. Mas como existe esse livre-arbítrio, em outras que não têm esse grau de desenvolvimento e consideração com seu semelhante, a pobreza e a riqueza de cada um faz parte da vida, e ela vai se alternar conforme as encarnações. Porque todo mundo vai morrer. Então, na verdade, essa fortuna e essa riqueza irá contemplar uma grande quantidade de espíritos conforme a sua reencarnação. Aqueles que têm riqueza têm uma vida melhor, ao mesmo tempo de mais responsabilidade. Aquela pessoa mais pobre, mais humilde, ela deve enfrentar da melhor maneira possível as suas adversidades materiais. O mundo comporta um pouco e o suficiente para todos, mas isso faria talvez despertar uma acomodação que impediria o esforço individual a fim de propiciar o progresso econômico de cada um. Então, numa sociedade mais desenvolvida, tu tem um certo compartilhamento mínimo das necessidades básicas que toda pessoa necessita, desde o seu nascimento até a sua velhice. Em outras sociedades isso não se faz, e aí as pessoas terão que provar com mais dureza os desafios que a vida se apresenta. É isso que ele diz. Então, existe e faz parte, não deveria, mas se acontece uma desigualdade entre as pessoas devido à riqueza de cada um tem que aceitar a sua condição. Mas me parece que a condição mínima de dignidade deve ser atribuída a todas as pessoas. Por isso que tu vê
às vezes na sociedade, discussões, dá dinheiro para um, dá dinheiro para mim, dá dinheiro para cá, dá dinheiro para lá, isso é bom, isso não é bom. Essa distribuição tem que ser pelo menos dado o mínimo. Mas ele justifica que isso aí é uma prova e uma expiação para a pessoa se desenvolver. A fim da pessoa batalhar mais, da pessoa se dedicar mais. Se desse tudo para todos, não teria um esforço para buscar um melhoramento. Mas isso não quer dizer que tu vá se sujeitar, né, e admitir essa condição. Dentro das tuas possibilidades e daquilo que se apresenta, tu tem que tentar se melhorar e conquistar o que tu gosta, ter as tuas coisas que tu desejas, né, desde que isso seja possível dentro da tua condição atual. É por isso que ele diz aqui, a pobreza, que é uma condição que traz a pessoa numa desvantagem, ela é uma prova de paciência e de resignação. Para outros que têm a riqueza, é uma prova de caridade e abnegação. Ou seja, ela vai ser cobrada também mais disso. Agora, claro, né? Um mínimo necessário tem que ter nas sociedades mais justas. É mais ou menos essa primeira parte aqui que ele quer dizer. Tem mais assunto, tem a segunda parte, eu não vou ler. Vou ficar por aqui. Vamos ler aqui então um salmo, né? Deus onisciente e onipotente, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes que me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrilhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheceste toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso, ademais para mim. É sobremodo elevado, e não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama, no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formastes o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e o teu livro foram escritos todos os meus dias,
cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se eu os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabos do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e contra teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem. Eu não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que assim seja. Peço a fluidificação dessa água, bons pensamentos, boas energias, uma grande luz. Obrigado.